para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados era o seu comprimento e a largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha um comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor na largura de 4 dedos e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também ele fez 7 lâmpadas. As suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro, com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso, tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez, nelas se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra inspirada, que é luz, que é guia para a nossa vida. Ela é viva, ela é verdade para tudo aquilo que nós vivemos na nossa realidade hoje, no presente. Que o Senhor use, Pai, teu servo como instrumento para falar ao teu povo, que a tua palavra encontre morada em cada coração, e que a semente, além de ser plantada, no devido tempo dê fruto, e que essa palavra seja para a edificação do teu povo, pela graça e misericórdia de ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo moderno, cheio de requinte e tecnologia, quando o assunto é construção. Mas isso não é um empreendimento que surgiu, as pessoas às vezes têm a ideia que essas novas tecnologias e construções surgiram recentemente. Não surgiram. Grandes construções foram feitas desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, e nós podemos relembrar isso, inclusive, com o próprio relato bíblico, como, por exemplo, a construção da Torre de Babel, que era uma grandiosa construção em que Deus depois confundiu as pessoas naquele local. Mas também nós podemos relembrar das famosas pirâmides do Egito, que foram construídas, diversas construções que foram feitas ao longo da história, sem sequer um traço da tecnologia que nós temos hoje. Mas além disso, desde sempre, desde que o mundo é mundo, as pessoas imaginam uma construção ou uma casa dos sonhos. Isso é refletido nos programas de televisão, redecoração de casa, Irmãos à Obra. Um monte de gente gosta de ver esses programas em que as pessoas são levadas a construírem aquela casa dos sonhos, em que ela imagina tudo aquilo e ela começa a falar para aquele construtor, fala assim, olha, eu quero assim. Aí ele constrói, aí a pessoa olha aquela casa e fala assim,
exatamente como eu sonhei. Parece que você estava no meu sonho. Você fez a casa dos meus sonhos. O cantor cristão Santiago Benavides, ele tem uma canção, é um cantor que eu tenho um apreço muito grande, e ele tem uma canção, uma bela canção intitulada A Casa dos Meus Sonhos. Está em espanhol, né? Mas seria o equivalente em português A Casa dos Meus Sonhos. E alguns trechos dessa música diz o seguinte: a casa dos meus sonhos custa 30 anos do meu salário. Alguma renda extra e excesso dos horários. Eu não sei se eu consigo me adaptar à vizinhança na casa dos meus sonhos com a minha calça azul desgastada e o mesmo par de sapatos. A casa dos meus sonhos pede que eu deixe os sonhos de lado, tirar tempo da minha família para dedicá-lo ao meu trabalho. Minha casa dos sonhos tem 300 metros quadrados, um quarto para cada filho, para que eles tenham o seu espaço. Mas o que farei quando o dia quiser conversar um pouco com eles e descobrir que estão todos trancados em seus quartos? Prefiro meu apartamento de 50 metros quadrados, seus 2 quartos pequenos e um banheiro. Prefiro ver meus filhos subindo nos guarda-roupas e ouvi-los gritar de alegria porque cheguei do trabalho. Se o bem-estar que desejo me tira o bem que eu já tenho, a casa dos meus sonhos, eu não a quero mais. Essa música é muito profunda, depois você pode buscar e ouvir se quiser, em mostrar como a preocupação de muitas pessoas está voltada para a sua própria casa, para o seu próprio empreendimento pessoal, em vez de voltar-se para aquilo que importa. E no texto que nós acabamos de ler, nós temos uma descrição de uma casa, mas na verdade não é uma casa, é a casa de Deus, é o tabernáculo. Então, eu sei que nós cantamos hoje aqui que Deus não habita em tendas, não habita mais, mas Ele habitava, e Ele designou uma casa para Ele. Aquele que seria o verdadeiro tabernáculo vivo viria depois, que seria Jesus Cristo. Nós conhecemos a história, porém é muito importante nós refletirmos sobre a importância do tabernáculo, o que ele mostrava àquele povo, o que ele mostra para nós e o que ele aponta no futuro também. Por isso as pessoas têm uma ideia que quando a gente lê um texto desse é difícil, né? Côvados, metros, argola, ouro. O que nós podemos aprender com tudo isso? A exposição da nossa, o tema da nossa exposição, então, hoje é Deus habita entre nós. Deus habita entre nós. Este é o tema da nossa mensagem. E, em primeiro lugar, nós veremos isso em dois momentos. Em primeiro lugar, Deus habita entre nós por meio da aliança. Deus habita entre nós por meio da aliança. Nós veremos isso do versículo 1 até o versículo 9. Deus habita entre nós por meio da aliança. Olha o texto, então, olhe para o texto. Primeiro versículo: fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. E neste momento aqui, talvez você esteja se questionando. Eu acho que eu já ouvi um sermão parecido sobre os móveis do templo. E isso é comum quando uma igreja prega a Bíblia em sequência. É natural isso, né? Você ter esse relance e fala assim: olha, parece que eu já ouvi esse sermão sobre os móveis do templo, do tabernáculo. E graças a Deus porque a igreja prega em sequência, isso é uma bênção. Mas você provavelmente ouviu um sermão sobre Deus ordenando que os móveis fossem construídos daquela maneira: a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro. Todos esses móveis que estão dentro do templo, você ouviu Deus ordenando a Moisés que era para o povo construir. A diferença agora é que esse relato é exatamente a construção, é o povo fazendo como Deus tinha ordenado. E por que isso é importante? Você ainda talvez esteja pensando, mas parece a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa? É a mesma coisa que Deus pediu lá atrás, agora eles fizeram. Por que parece? Porque o povo fez exatamente como Deus ordenou, e talvez isso soe óbvio para você, que o povo fez como Deus ordenou, mas esse mesmo povo, eu quero relembrar você, que esse mesmo povo já fez algo contrário àquilo que Deus ordenou, há poucos capítulos atrás. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Deus tinha ordenado para eles fazerem um bezerro de ouro? Não. Então é de suma importância nós olharmos para a repetição do que está acontecendo e ver como que eles fizeram. Agora eles obedeceram a Deus. Deus ordenou daquela maneira e eles fizeram exatamente como Deus ordenou. Eles não fizeram diferente daquilo que Deus tinha ordenado para eles. E isso, meus irmãos, é muito importante. Essa repetição dentro do livro, dentro da narrativa do Êxodo, é muito importante por 2 razões, que são aplicações para nós. Primeira razão, porque a gente esquece rápido das coisas que Deus pede para a gente fazer. Nós somos falhos, nós somos esquecidos de muitas coisas,
E eu lembro quando nós temos esse problema, eu me recordo quando eu era pequeno e minha mãe pedia para eu ir à padaria ao lado de casa, ela falava assim, olha, compra 5 pães, uma garrafa de leite, um doce, tá. Ela falando, eu sim, 5 pães, garrafa de leite, um doce, 5 pães, garrafa de leite, um doce. Pães. Passava do portão de casa, quando chegava na padaria, 5 leites, um pão e um chocolate. O que ela pediu? Vou ter que voltar para perguntar. Porque a gente esquece fácil das coisas. A gente esquece fácil das ordens que nós temos, que nós recebemos. E parece que a gente tem uma tendência maior quando se trata das coisas de Deus. Por quê? Porque nós temos pecado. Nós esquecemos mais rápido ainda quando Deus pede algo para nós fazermos e nós não fazemos como Ele ordenou. E você fala assim, por que a mente não... Olha, Deus ordenou fazer isso e eu continuo batendo na minha cabeça e fazendo totalmente o contrário daquilo que Deus me pediu para fazer. Essa é uma das lições preciosas para nós guardarmos em nosso coração. Por que a Bíblia, em vários aspectos, repete tantas lições similares para que a gente grave aquilo? Nós lemos o texto de Deuteronômio na lei para que a gente grave, ao sentar, ao levantar, aí em qualquer lugar, a gente grave aquilo dentro do nosso coração, para que a gente internalize aquilo que Deus pediu para a gente fazer, para quando chegar no momento em que a gente precisa fazer, eu preciso fazer dessa maneira, porque Deus me pediu para fazer. Essa é uma das lições. A segunda, por que a repetição importa? Porque a repetição é para mostrar que o povo obedeceu exatamente como for ordenado, e isso importa. O povo de Deus não pode ser visto apenas como um povo que só faz coisa errada o tempo todo. E isso dói, porque tem muitos crentes hoje na sociedade que falam mais mal da igreja do que bem da igreja. Eles estão lá, a igreja tem um monte de problema, a igreja só, olha, muitos relacionamentos, eu já passei por 10 igrejas, eu já estou na minha 11ª igreja, e só tem problemas. Claro, você está lá, né? Então tem problema, você está lá, eu estou lá, tem pessoas lá, onde tem pessoa tem problema. Eu me recordo de um missionário, em que quando eu estava fazendo um módulo de missões, e o missionário falou assim, certa vez, estava numa tribo indígena, e os indígenas saíram para caçar, e ele ficou sozinho na tribo, e ele ficou na rede balançando, e ele ouviu o riacho, aquele silêncio. Ele refletiu, deitado naquela rede, e falou assim, Senhor, que lugar maravilhoso, o único problema são as pessoas. O único problema, o campo missionário, esse lugar é maravilhoso, o único problema são as pessoas. Se não tivesse as pessoas, olha aqui, quase um Éden, olha esse barulho, o riacho, tudo perfeito. Porque o problema somos nós, o problema não é a instituição, o problema não é aquela pessoa exatamente que você... O problema somos nós, mas a gente não pode sair por aí falando mal da igreja. Porque o povo de Deus é um povo que obedece, na maioria das vezes. E comumente, várias pessoas, eu já ouvi de pessoas lá fora falando que Jesus é legal, o problema é o fã-clube, o problema são as pessoas que seguem ele. Mas eu quero te falar algo nessa noite. O fã-clube de Deus, nós que seguimos a Cristo, está ativamente obedecendo Ele na sociedade. A igreja está ativamente obedecendo os mandamentos de Deus, assim como Ele ordenou, e na maioria das vezes, abençoando a sociedade. Não fale mal da igreja, porque a igreja, na maioria das vezes, faz exatamente como Deus ordena. Essa é uma das belíssimas verdades que nós podemos ver nesse texto. O povo fez exatamente como Deus ordenou. Eles já falharam, eles já derraparam em fazer o bezerro de ouro, mas aqui nós temos que louvar a Deus, porque a igreja faz a obra que o Senhor pediu dela: pregar o evangelho, abençoar a sociedade, cuidar dos órfãos, das viúvas, das pessoas com necessidade. A igreja é a que mais faz isso, é a que mais faz isso, e nós devemos louvar a Deus porque quando nós fazemos aquilo que Deus ordenou para nós. Voltando para a Arca da Aliança, então, essa é a primeira coisa citada no texto, e não aleatoriamente, porque a Arca da Aliança é a peça mais importante do tabernáculo, a que ficaria no Santo dos Santos, e ela foi construída pelo, a gente poderia dizer, do Da Vinci ou Michelangelo hebreu, chamado Bezalel. O texto inteiro, meus irmãos, tem como verbo principal aqui no capítulo 37, fazer, fez. Vocês repararam o tanto de vezes que aparece essa palavra, esse verbo? Fez.
E você sabia que a partir do capítulo 35 de Êxodo até o capítulo 40, a palavra, o verbo fazer, fez, aparece mais de 200 vezes. Porque eles estavam fazendo assim como Deus tinha ordenado. E eles fizeram tudo como for ordenado pelo Senhor. E talvez você ainda se confunda lendo côvado. Se você se confundir ainda lendo côvado na Bíblia, você pode usar uma outra versão, uma NAA, que coloca já os centímetros. Mas o côvado, se você não sabe o que é um côvado, você nunca descobriu o que é um côvado, hoje você vai descobrir, é do cotovelo até o dedo médio. Essa é a medida de um côvado, que dá mais ou menos de 40 a meio metro, 40 centímetros a meio metro. Essa era a medida de um côvado. E ela aparece diversas vezes aqui na Bíblia. E o que ia dentro dessa arca da aliança que ficava no Santo dos Santos? Vamos relembrar o que ia nessa arca. Eu sei que não está citado aqui, mas o que ia nessa arca é 3 coisas muito importantes que ficavam no Santo dos Santos. E nos ensinam também muitas coisas. 3 coisas: o maná, o bordão, o cajado de Arão e a tábua da lei. A tábua da aliança que continha os 10 mandamentos. A cópia estava dentro da arca da aliança que ficava no Santo dos Santos. Por que essas 3 coisas ficavam na arca? Nesse móvel especificamente. O maná, meus irmãos, o pão milagroso que Deus providenciou para os israelitas durante 40 anos de peregrinação do deserto. Isso era uma lembrança viva. Deus havia dito lá para o povo: você ia tomar o maná e aguardar para gerações vindouras, para que possam ver o pão que lhes dei para comer no deserto, quando os tirei do Egito, diz Êxodo 16:32. Então Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote de Israel, colocou um jarro de ouro com maná na arca, como um sinal permanente do cuidado providencial de Deus. Essa arca, meus irmãos, representa, por que Deus habita entre nós por meio da aliança? Porque Deus é um provedor fiel. Ele ordenou que o maná entrasse na arca, para que o povo se lembrasse: quando vocês estavam no deserto, eu enviei comida. Eu nunca deixei faltar o pão para vocês. E não é isso que nós oramos na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é isso que Deus tem nos dado como provedor fiel? O pão nosso de cada dia. Deus é provedor fiel. Isso é uma das características reveladas na aliança que Deus fez conosco. Quando você faz uma aliança com alguém, especificamente quando um homem e uma mulher fazem uma aliança de casamento, eles fazem promessas, aqueles famosos votos. Hoje os votos estão bem bonitos, inclusive, né? As pessoas fazem aqueles votos bonitos, porque quando eu te conheci, e não sei o que, e não sei o que lá, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Passou 6 meses, já não faz mais café da manhã, já tem uma discussão, mas você prometeu na saúde e na doença, votos. Só que Deus não é como a gente. Ele não falha na provisão. Ele não falha na promessa que Ele fez. Ele é provedor fiel. Se você precisa, Ele estará ao seu lado, provendo tudo aquilo que você necessita. Essa é uma das características da aliança de Deus e como que Deus está habitando entre nós. O segundo item na arca, então, era o cajado, o bordão de Arão. Quando o povo, em um momento de rebelião, desafiou a autoridade espiritual de Deus, Deus disse a Moisés para reunir 12 bordões, 12 varas. E essas varas vieram dos líderes das 12 tribos de Israel e, portanto, simbolizavam a autoridade. E Deus fez com que miraculosamente, lá em Números 17 a gente tem isso, com que a vara de Arão brotasse com botões e flores. Isso confirmou a liderança espiritual, provando que Arão era o sacerdote legítimo de Israel. E depois, então, a vara de Arão, o bordão, o cajado, foi mantida dentro da arca como uma lembrança para o povo da autoridade de Deus. Quem é Deus por meio da sua aliança, então? Por que Deus habita entre nós por meio da sua aliança? Deus governa o seu povo. Ele é quem tem autoridade sobre nós. E nós podemos aprender isso com a arca da aliança, com a aliança que Deus fez com o seu povo. Ele habita entre nós, governando. Isso nos dá, meus irmãos, várias aplicações. Porque se o governo é de Deus, a autoridade é de Deus sobre tudo e todos, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que acontece lá fora. Com governantes, muitas vezes maus governantes. Com situações que estão lá fora e você fala assim: nossa, o mundo está indo de mal a pior. Mas quem é o nosso governante?
Quem é aquele que fez uma aliança com o seu povo, que governaria o seu povo e que habitaria entre nós? Se Deus está entre nós, Ele não é um Deus que iniciou a criação, que fez tudo o que fez e depois saiu de cena e deixou o mundo e deixou a roda girar. Deus controla ainda todas as coisas. O mesmo Deus que fez todas essas coisas no passado é o Deus da aliança que governa com autoridade. O terceiro item, então, que ia dentro dessa arca, as tábuas da aliança, onde os 10 mandamentos foram escritos. Deus estabeleceu os termos para se relacionar com o seu povo. E na aliança, meus irmãos, Deus prometeu dar ao seu povo todas as bênçãos da salvação, mas Ele também exigiu obediência. É o que nós vemos lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e maldições que decorrem da aliança. Deuteronômio 28 hoje parece que foi esquecido pela multidão das pessoas, fala assim, não, aquilo lá era Velho Testamento, né? E aí quando as pessoas fazem coisas que não agradam a Deus, desobedecem a Deus, e elas começam a dar tudo errado na vida delas, falam assim, nossa, o que está acontecendo? Bênçãos e maldições decorrentes da aliança, válidas até hoje. Como que nós somos abençoados nessa terra? Obedecendo aos mandamentos do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós somos abençoados mesmo desobedecendo, mas o padrão de Deus, através da sua lei, como um Deus que faz uma promessa com o seu povo se você andar nos caminhos dele, Ele vai te abençoar. Essa é uma das características muito claras da aliança. Tem gente que tem negócio, que tem empresa, que tem e a vida econômica da empresa não está aquelas coisas. As pessoas às vezes, se eu sonegar o imposto aqui, se eu fizer isso aqui, se eu fizer algo errado aqui, mas é para ajudar porque o meu negócio não está bem. Ou funcionários, se eu não fizer exatamente como o patrão mandou, mas isso aqui vai me ajudar a fazer mais rápido. E depois começa uma série de problemas e a pessoa vive como se Deus não existisse, como se a aliança de Deus não valesse ainda sobre bênçãos e maldições que está sobre as pessoas. Desobediência gera consequência. A aliança de Deus é também para nos mostrar que ela é permanente em suas promessas de nos abençoar. Por meio da aliança, Deus habita entre nós. As pessoas parecem que esqueceram disso, quando olham para qualquer coisa que acontece no mundo, tragédia, ou qualquer outra coisa, ela tira Deus da equação, até crente, fala assim, nossa, o que aconteceu lá é triste, o problema é o pecado do homem, né? É o homem que causou isso, sempre o homem que causou tudo, né? O homem, por causa do pecado, causa várias coisas, mas Deus ainda controla tudo, a natureza e todas as coisas. Quando nós olhamos para certas dificuldades que nós temos com problemas que acontecem neste mundo, nós temos que entender que Deus ainda está dando tempo para arrependimento através da sua aliança. Deus ainda está mostrando para as pessoas que Ele tem uma aliança, e aquele que estiver em aliança com Ele, Ele vai cumprir sua promessa de bênção. A Arca da Aliança, então, meus irmãos, testificava que Deus é o nosso provedor, nosso governante, nosso salvador, nosso Senhor, é Ele quem nos dá o pão diário, quem governa as autoridades, quem está sobre todas as coisas, quem nos concede todas as bênçãos. Mas tinha algo ainda muito importante aqui no texto. Versículo 6. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados, era o seu comprimento e a largura de 1,5 côvado. Vem aqui o propiciatório. No final do versículo 5, nós temos, meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Só gostaria de lembrar aos irmãos que por que a arca e alguns móveis não são feitos de ouro puro, e sim de madeira e depois revestido de ouro? Porque seria carregada, então ela deveria ser firme, ela não poderia ser somente de ouro, porque ouro facilmente pode se romper com um excesso de peso. Então ela era revestida de ouro, então as pessoas carregavam, e a gente tem vários episódios em relação à arca, quando pessoas tocaram na arca, né, e morreram, porque tinha uma maneira de ser levada a arca. E quando as pessoas desobedeceram, elas tiveram a consequência do seu pecado. E agora tem então o propiciatório. O propiciatório, meus irmãos, ficava em cima, então era a tampa. E tinha os 2 querubins ali em cima, né, um virado para o outro, para a arca. E os querubins mostravam que a arca, meus irmãos, era uma representação do trono de Deus. Quando Deus descia sobre o tabernáculo, aparecia uma nuvem de glória. É isso que a gente, ao ler o relato bíblico, a gente
vê que descia essa nuvem de glória sobre a tampa da arca, que era o lugar da sua presença e poder. Por isso que o Santíssimo, o Santo dos Santos, era separado pelo véu que foi rasgado depois, porque a presença de Deus habitava naquele lugar. Uma vez por ano só o sacerdote entrava lá, que é o famoso que os judeus chamam de Yom Kippur. Está lá, se os irmãos quiserem meditar mais nisso, em Levítico 16, o ano da expiação, né? o dia da expiação, o Yom Kippur, o perdão. E o povo, nós sabemos disso porque o povo não era santo, o povo tinha que se achegar até Deus, o povo era pecador assim como nós somos pecadores. Então havia mais uma coisa que estava então sobre a arca, o sangue de um sacrifício pelo pecado. Era para isso que servia o propiciatório, para o sangue. O sangue, meus irmãos, era uma expiação, removia a culpa do pecado de Israel, mas ele também é propiciação, afastava a ira de Deus. Se você sempre se confunde com esses termos, expiação, propiciação, expiação remove a culpa, a propiciação era o quê? A troca, afastava a ira de Deus sobre o povo. E quando Deus via a arca manchada de sangue, ele sabia que as exigências que ele tinha feito ao povo, as exigências da sua justiça, haviam sido atendidas. Um sacrifício havia sido feito pelo pecado do seu povo. E, portanto, por meio da aliança, Deus é misericórdia e justiça, que perdoa os pecadores com base no sacrifício de sangue. E tudo isso, meus irmãos, para nós entendermos que aquele povo estava recebendo uma sombra daquilo que já está completo para nós hoje. Por meio da aliança hoje, nós sabemos que Jesus se ofereceu como próprio sangue, como próprio sacrifício em nosso lugar. Ele derramou o sangue naquela cruz. Ele é o tabernáculo vivo. A partir dele, nós temos a verdadeira aliança. Por isso que hoje você não sai mais aos domingos, ou não sai mais uma vez por ano, com um bichinho ao lado para ele ser morto e sacrificado, para que fosse derramado sangue inocente daquele bicho, para que você fosse perdoado daquele animal. O sangue inocente já foi derramado uma vez por todas. Portanto, Jesus é aquele que está entre nós, cheio de graça e verdade. O Verbo, Jesus Cristo, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E os irmãos, eu sei que a maioria dos irmãos sabe que aquele verbo é tabernaculou. Ele criou uma tenda, como se Jesus descesse e criasse uma tenda entre nós, e ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, por meio de um pacto, por meio de uma aliança. Essa aliança é muito mais gloriosa que a aliança que a gente faz aqui na terra, ou que a aliança que o próprio Deus inclusive fez conosco. A aliança que Jesus Cristo fez, o pacto que Jesus fez com Deus, Espírito Santo, o pacto da Trindade, é que alguém se ofereceria para morrer em nosso lugar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque recentemente eu vi um vídeo de um garotinho perguntando para um pastor: pastor, eu tenho uma dúvida muito grande. Por que Adão e Eva, quando foram pecar, por que Deus não impediu? Por que Deus não impediu eles de pecarem? Ele poderia ter feito isso. E o pastor virou para esse menino e falou assim: olha, essa é a pergunta que todo mundo, é a pergunta mais importante de todas. É a pergunta que rege toda a humanidade, uma sábia pergunta que você fez. Por que Deus não impediu Adão e Eva de pecar? Se ele sabia que eles cairiam, por que ele não impediu? Porque ele já tinha um pacto. Jesus nunca foi plano B. Jesus sempre foi plano A. Ele sabia que o homem ia pecar e então ele enviaria Jesus. Isso já estava decidido. E por que ele fez isso então? Porque certos atributos, eles não podem ser demonstrados para nós se não tivesse o pecado. Se não tivesse pecado, meus irmãos, nós jamais conheceríamos os atributos de Deus como graça, como misericórdia, como perdão. Jamais. Só há perdão quando alguém quebra alguma coisa, quando alguém quebra um mandamento, quando alguém falha com você. Você só pode perdoar alguma pessoa quando alguém comete alguma coisa contra você. Você só pode ser misericordioso com alguém quando alguém faz algo contra você. Se não tivesse pecado,
nada disso aconteceria e nós jamais conheceríamos os atributos de graça, misericórdia, perdão e justiça de Deus. E é isso que Deus faz na sua aliança. Ele fez uma aliança antes de tudo ser criado. E Jesus Cristo cumpriu essa aliança, para que nós desfrutássemos dessa aliança. Você pode desfrutar da aliança de Deus recebendo essas bênçãos que nós falamos aqui nesta noite. A bênção da provisão para a sua vida. A bênção do governo de Deus sobre a sua vida. Mas principalmente a bênção da salvação. Aquilo que aplaca a ira de Deus e te salva de toda a condenação do pecado. Então Deus habita entre nós e Ele é real, Ele é vivo, Ele está entre nós, Ele está aqui presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Deus habita entre nós por meio da sua aliança. E em segundo e último lugar, Deus habita entre nós por meio da comunhão. Versículo 10 até o versículo 29, nós temos então a segunda parte de que maneira então Deus habita entre nós por meio da comunhão. No versículo 10 agora nós temos mais 3 móveis aqui: a mesa, o candelabro, o altar do incenso, e no finalzinho o óleo sagrado, que seria, no altar do incenso. Como tudo mais dentro do tabernáculo, meus irmãos, esta pequena mesa que estava aqui, fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Essa mesa, meus irmãos, estavam em cima dela, essa pequena mesa, estavam os pratos em cima dela, foram feitos de ouro, e a cada semana, então, os sacerdotes assavam 12 pães, presumivelmente representando as 12 tribos de Israel, os 12 pães que ficavam lá. No sábado, eles colocavam pão fresco na mesa, na presença de Deus, e no final de semana, eles comiam esse pão. Isso lá em Levítico 24, a gente pode ver mais disso. E como era uma oferta a Deus, o pão na mesa também ensinava os israelitas a oferecerem-se ao serviço de Deus. Ou seja, assim como os pães eram apresentados a Deus, como representando as 12 tribos, as 12 tribos de Israel deviam se apresentar diante de Deus como seus servos. Toda essa imagem, meus irmãos, da mesa e dos pães, era para mostrar que o povo estava se apresentando diante de Deus naquele tabernáculo, o povo estava sendo representado diante de Deus. Quando eu preguei aqui sobre as vestes sacerdotais, sobre a veste do sacerdote, eu me recordo de ter falado que o tabernáculo, tudo aquilo que estava dentro, era uma representação. O sacerdote saía para fora do tabernáculo e ele era uma representação viva dos móveis, de tudo aquilo que estava lá dentro, porque o povo não podia ver o que estava lá dentro. Eles não sabiam exatamente como era o que estava lá dentro. Então o sacerdote tinha as 12 pedras lá no peitoral do juízo, e quando ele saía, é como se o povo contemplasse o tabernáculo, tudo aquilo que estava lá dentro, na roupa do sacerdote. E lá dentro tinha a representação do povo diante de Deus. Uma vez que eu não posso estar lá, você manda um representante. É assim hoje, inclusive, até em tribunal, até em assinaturas de documentos. Você pode enviar um representante que fale por você, que fale no seu lugar. O representante, então, ficava nessa mesa, os 12 pães, para mostrar que o povo serviria a Deus. O pão também lembrava os israelitas que eles estavam ligados a Deus pelo pacto, porque Levítico se refere ao pão como uma aliança perpétua, ao pão que ficava nessa mesa, significando então um acordo entre Deus e o povo, a aliança que garante um relacionamento, comunhão. Deus habita entre nós por meio da sua comunhão. E, meus irmãos, naquela época era muito comum, quando as pessoas faziam uma aliança, elas compartilhavam uma refeição juntos posteriormente. Isso aconteceu lá em Êxodo 24, quando Deus confirmou sua aliança com Israel. Os anciãos subiram a montanha, e o texto diz, onde viram a Deus e comeram e beberam. Era comum isso. É isso que a mesa representa. Eu creio que até hoje, tem pessoas que fazem algum negócio ou alguma coisa e falam assim, vamos comer para celebrar isso aqui? Vamos lá celebrar esse acordo que a gente fez? Ou às vezes faz até reunião de negócio já no restaurante, assim, já vamos fazer a reunião no restaurante para celebrar o acordo que a gente está fazendo com a refeição. E por que isso é tão importante? Porque eles estavam compartilhando uma refeição na presença de Deus.
E isso selava a amizade de Deus com o seu povo. Deus não é um Deus distante. Deus habita entre nós como um Deus que senta na nossa mesa. Meus irmãos, isso é belíssimo. Porque Deus habita entre nós por meio da comunhão. E as pessoas esqueceram muitas vezes o que é comunhão hoje. Comunhão não é só sair por aí junto. A verdadeira comunhão de Deus, a mesa, ela tem um local, ela é um dos locais mais importantes na vida de uma família. Tem tantas famílias que lutam para fazer uma refeição juntos, todos juntos, não é? Quem aqui tem família grande, quem aqui tem filhos, às vezes o filho pequeno está ali, derruba a comida, aí vem o outro, grita, aí eu não sei, nossa, quão difícil é a gente reunir a família inteira para comer, para ficar junto. Ou as famílias que fazem aquelas grandes festas de Natal e Ano Novo, e eu falo assim, nossa, esse momento é aquele momento que toda a família se reúne para comer à mesa, porque a mesa ocupa um dos lugares principais na vida de uma família. A comida, onde você come junto com alguém, é onde você está totalmente sem máscara, comungando com aquela pessoa, rindo, conversando. E assim Deus se faz presente entre nós, à mesa. A gente comunga com o Senhor quando a gente está à mesa, tomando a ceia, comendo pão, bebendo do cálice. Essa comunhão é preciosa, meus irmãos. A gente comunga com o Senhor quando a gente, como igreja, por exemplo, come junto, almoça junto, fala das coisas de Deus. Uma das coisas mais belas é quando uma família se senta à mesa com seus filhos e o pai abre a Bíblia ali e eles começam a falar de Deus enquanto tem uma refeição ou após a refeição, e a comunhão está presente ali. Deus habita entre nós por meio da comunhão. Jesus Cristo não é um Deus distante de nós. Ele se sentou à mesa com todos os seus discípulos. Ele partilhou do pão. Ele foi à casa de pecadores. Ele se sentou à mesa. Ele aceitou convite de pessoas que estavam cheias de pecado e ele não fez juízo de valor naquele momento, porque ele estava lá para sentar à mesa com essas pessoas. Para que aquelas pessoas fossem impactadas por aquele amor, para que então se arrependessem de seus pecados. Essa comunhão viva que Deus tem através dessa representação que estava lá no tabernáculo, a mesa, mostra a comunhão de Deus conosco. O candelabro, meus irmãos, o propósito do candelabro era iluminar o tabernáculo. Imagine esse local todo fechado, era um local escuro. Era um local totalmente escuro. E o tabernáculo, o candelabro, então, brilhava na escuridão. O candelabro ou menorá, né? Os judeus chamam de menorá. A gente conhece o candelabro, né? Com as hastes, todo feito de ouro, como diz o texto aqui. De ouro puro, de ouro batido fez um pedestal, a sua haste, os seus cálices. Lá no versículo 17, as suas maçanetas, as suas flores formavam com ele uma só peça. E algo que é interessante é que noite após noite, enquanto os sacerdotes continuamente reabasteciam o óleo, o candelabro era uma chama perpétua. Eu sei que você já não tem essa visão na sua cabeça, hoje você só aperta o interruptor e liga a luz. Naquela época não existia isso. Então aquele candelabro iluminava aquele lugar com uma chama perpétua. E meus irmãos, olha que belo, as decorações da menorá, do candelabro, são todas botânicas. Elas têm flores, galhos, até mesmo essas taças são em formas de flores de amendoeira, o que o texto diz. Amêndoas, né? Nessa tradução, amêndoas, formato de amêndoas, lá no versículo 20, com formato de amêndoas. E sabe o que isso nos ensina? Que o candelabro é uma árvore, é a exibição de uma árvore, ou seja, a árvore da vida. A árvore que ilumina aquele lugar. Vocês se lembram da árvore da vida, lá do Jardim do Éden? É uma representação, meus irmãos. Todos os móveis do tabernáculo é uma representação da criação. A arca como firmamento, a gente tem as árvores, a gente tem toda uma representação da criação de Deus no tabernáculo, nos móveis. Deus está recriando tudo, aquilo que Ele fez na criação, todas as coisas que Ele criou, no tabernáculo e nos móveis. E o candelabro como uma árvore, com suas lâmpadas, é uma árvore em chamas. O que isso te lembra? A sarça.
Olha só, o candelabro como uma árvore que continua pegando fogo, a sarça ardente, permanente dentro do, como se fosse um Sinai, o Monte Sinai dentro do tabernáculo, aquela sarça pegando fogo perpetuamente. E aqui está um trocadilho interessante. No hebraico, a palavra amêndoa, eu raramente fico citando termos hebraicos, mas é porque é muito legal esse trocadilho. Mas no hebraico, a palavra amêndoa é shaked. E a palavra hebraica para vigiar é shaked também. E aqui há um trocadilho, porque lá em Jeremias 1, 11, 12, o profeta, na visão de Jeremias, ele vê uma amêndoa. Ele vê uma amêndoa e ele é informado que Deus, estou vigiando a minha palavra para cumpri-la. Uma amendoeira é uma árvore vigia. É uma árvore que vigia. Ela não só ilumina, ela vigia. É uma luz que vigia o povo. Mas aí você pode se perguntar, o que o candelabro está vigiando? Só pode haver uma resposta: a mesa e os pães. A iluminação está sobre a mesa e os pães. É isso que o candelabro está iluminando. E quem está vigiando? Os olhos de Deus. A lâmpada vigia é essa figura sacerdotal designada para vigiar o povo de Israel em nome de Deus. Lembra que a gente falou? Que as árvores o cajado de Arão brotou flores de amendoeira. Outro sinal de que essa representação do candelabro era uma árvore. Mas aí você está se perguntando aqui, o que isso tem a ver comigo? Por séculos, meus irmãos, Deus acendeu sua lâmpada e escondeu essa lâmpada no fundo de um tabernáculo. Depois, ele escondeu essa lâmpada dentro do templo. O povo não tinha acesso ao candelabro. Por séculos. Nos últimos dias, quando Jesus vem ao mundo, ele fala que ele é a luz do mundo. Ele é o tabernáculo vivo. Ele, agora, visivelmente para todas as pessoas, ilumina a nossa realidade. Mas não somente isso, não para por aí. O Espírito Santo, Deus derrama o Espírito Santo iluminador sobre todos nós e traz as lâmpadas para fora do seu esconderijo. Porque não é só Jesus, que é o principal, é o tabernáculo vivo, é a luz do mundo, mas o que Jesus fala, quando ele olha para os seus discípulos e fala: vós sois a luz do mundo. Vós sois a lâmpada. A nossa luz pode brilhar lá fora, glorificando a Deus. Por quê? Porque se nós somos a luz do mundo, nós somos o próprio candelabro de Deus hoje para a sociedade, para o mundo caído. Nós somos o reflexo da glória de Deus para esse mundo. Nós somos a luz do mundo. Esse altar, então, meus irmãos, além do candelabro, nós temos o altar, por fim, né? Lá no versículo 25. E ele era feito para queimar incenso sagrado, que era feito de acordo com uma fórmula especial. Era oferecido a Deus tanto de manhã quanto à noite, e o altar ficava diretamente em frente à Arca da Aliança, separado apenas pelo véu que cercava o Santo dos Santos. E quando o sacerdote estava no altar, ele estava diante da arca, ou seja, ele estava diante da presença de Deus. E o sacerdote oferecia incenso no altar, e isso enchia o tabernáculo como uma fragrância agradável. Assim como aquilo, hoje a gente tem aqueles, eu não sei explicar, não lembro o nome, mas aqueles produtos que vêm, que você coloca ali o fogo, a vela, e sai aquelas fragrâncias. Uma pequena ideia, óbvio que não era assim, mas uma pequena ideia do que era esse altar do incenso. Tomava todo o tabernáculo aquela fragrância agradável. E o incenso fumegante, o que representava? As orações do povo de Deus. Deus está em comunhão conosco também através das orações. Ele está em comunhão conosco através da mesa, que Ele se senta conosco. Ele está em comunhão conosco através da sua iluminação, porque Ele ilumina o mundo e Ele ilumina através de nós como reflexo. E Ele está em comunhão conosco quando nós oramos, porque o incenso é como a oração dos crentes que chegavam até Deus, a oração do povo que chegava até Deus. E lá em Apocalipse 8, nós temos que o incenso representa as orações de todos os santos.
Então, o altar do incenso, meus irmãos, era o altar doce de oração de Israel, do povo. E lá, eles sabiam que não era apenas uma fala, não era apenas eu falar para Deus as coisas, mas que Deus responderia às suas orações, porque Deus habita entre nós. Concluindo, com todos esses móveis, com tudo aquilo que a gente viu nesta noite, nós podemos aprender que hoje, na nossa vida, Jesus é a nossa arca da aliança. Ele se ofereceu como sacrifício, Ele se ofereceu como propiciação, e todo aquele que confia em Jesus Cristo tem o perdão de Deus, como aquele que cumpre todos os aspectos do pacto, da aliança, ao morrer por nós na cruz. Jesus é a nossa arca da aliança. Jesus é também a nossa mesa dos pães da proposição. De fato, o que ele disse? Que Ele era o próprio pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Ele não é só a mesa, Ele é o pão, em que nós temos alimento espiritual todos os dias da nossa vida. Jesus é aquele que nos sustenta para sempre. Jesus é aquele que se senta conosco na nossa mesa. Ele não se importa com a cor da sua mesa. E é aquele texto muito mal interpretado de Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. As pessoas usam esse texto como um texto de evangelismo, que Jesus está batendo na porta do seu coração e é só você abrir para Jesus entrar dentro do seu coração e fazer morada. Esse não é um texto evangelístico. Agora a gente pode usar esse texto. Esse é um texto para todos aqueles que amam a Deus, já conhecem a Deus, já foram resgatados, que sim, Jesus bate na nossa porta para cear conosco, para se sentar à mesa conosco. Ele bate na nossa porta para ter comunhão conosco. E se você está afastado de Deus, ou se você, na verdade, nem conhece profundamente a Deus, Ele está, sim, querendo sentar na sua mesa, se relacionar com você, ter uma profunda relação contigo de amor. A presença de Cristo está disponível, meus irmãos. Ore, leia a palavra, busque ao Senhor. Ele falará com você, Ele comungará com você. Ele não está mais preso a tendas, Ele não está mais preso a tabernáculo, não está preso a templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro do nosso coração. Jesus é o nosso candelabro da vida, como a gente falou. Ele é a luz da salvação, mostrando o caminho, e nós também somos luz do mundo por esse reflexo. Então, meus irmãos, Jesus é tudo o que nós poderíamos precisar. Tudo o que nós precisamos. Ele é o sacrifício de sangue por todos os nossos pecados. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso amigo para toda a eternidade. E Ele é aquele que ouve as nossas orações, mas Ele também intercede por nós diante do Pai. Adoremos esse nosso amigo, comunguemos com esse nosso amigo, porque Ele habita entre nós. Amém.